Nas últimas semanas nós temos abordado aqui em nosso canal as orações judaicas, especialmente as bênçãos da manhã, aquelas que fazemos a cada dia quando nós despertamos. E uma dessas bênçãos diz: Bendito sejas tu, eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que não me fizeste idólatra. Essa é uma tradução meio arranjada, mas o termo original seria que não me fizeste gentil. Será que podemos deduzir a partir disso que o povo judeu é um povo que pratica a xenofobia ou o ódio aos estrangeiros? Será que as orações judaicas apontam para esse ódio ao estrangeiro? Vamos ver no vídeo de hoje. Olá meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, Sinagoga Havat Hesed, transmitindo desde Curitiba, aqui no Paraná. É um prazer poder falar com vocês e a cada semana, quando nós falamos sobre cada uma das orações judaicas, transmitir esse conhecimento, transmitir às pessoas a necessidade de saber interpretar cada uma das preces dentro da liturgia judaica, dentro da liturgia do povo de Israel. Hoje nós vamos abordar uma prece, vamos dizer assim, relativamente polêmica, justamente porque as pessoas não sabem interpretar o que as orações dizem. É sabido que o povo de Israel, ao longo da sua história, passou por vários períodos de perseguição, desde Esaú perseguindo Jacó, depois o faraó do Egito perseguindo Israel, passando pelos períodos em que Nabucodonosor, rei da Babilônia, perseguiu Israel, destruiu o templo em Jerusalém, depois os gregos sacrificando porcos no altar, depois os romanos destruindo novamente o segundo templo ali no ano 70 da nossa era, e mais recentemente períodos como a Inquisição, depois o Holocausto, tudo perseguição ao povo judeu. Natural que uma vez você sendo tão perseguido, você crie uma certa aversão ou uma certa proteção contra povos que podem representar os seus inimigos, contra povos que podem tentar te destruir posteriormente. E isso o povo de Israel criou, e ninguém pode acusar Israel de criar mecanismos de autodefesa, de autoproteção. Mas isso não significa de forma alguma que o povo de Israel não seja receptivo àqueles que queiram se achegar com amor, com respeito, com carinho e quem sabe até se converter à fé judaica. Mas afinal, o que diz a bênção da manhã de hoje? Vamos a ela. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shelo asani goi. As mulheres dizem goiá, que é o termo feminino. Na tradução da editora Sefer, nós temos: Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que não me fizeste idólatra, mas a tradução literal: Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que não me fizeste gentil. Mais uma vez a gente vai usar esse livro aqui, Quanto a mim, minha prece, de Nissan Mindel, para tecer alguns comentários. E ele nos diz na página 42: Longe de invejar seu vizinho não judeu, o judeu pronuncia uma bênção toda manhã em gratidão a Deus por não ser um não-judeu. Este agradecimento provém da percepção de que ser judeu significa ser membro da nação que foi eleita por Deus para receber a Torá com seus 613 mandamentos divinos, o que não só assegura uma vida altamente moral e santificada, como também une o judeu com Deus. O que o autor Nissan Mindel está falando aqui? Será que o judeu se considera povo especial? Talvez por isso mesmo os judeus sejam o povo tão perseguido, né? Querer se achar melhor do que os outros. Na verdade, isso está na Bíblia. O autor não expressa nenhum pensamento pessoal aqui. Ele está falando daquilo que está escrito na Bíblia. E eu quero ler com vocês alguns versículos ao longo da Bíblia, tá? Vamos começar pela Torá em Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 7, versículo 6 nos diz assim: Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhes fosses o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra.
Deus escolheu Israel para que Israel fosse o seu povo próprio, o povo pertencente a ele, dentre todos os demais povos da terra. Isso não significa que o povo de Israel seja o único povo que Deus aprecia na terra, que seja o único povo que serve para Deus, o resto é lixo. Não, de forma alguma. Deus, por exemplo, quando estava num período do profeta Jonas, Deus o envia para pregar a Nínive, e os ninivitas se converteram e Deus não destruiu o povo de Nínive e aceitou-os. E o seu profeta Jonas, parte do povo de Israel que se revoltou, e Deus falou com Jonas e falou para ele: olha, não está certo isso que você está fazendo. Eles se converteram, se arrependeram do mau caminho, e esse é o propósito. Mas a gente não pode dizer que de fato Deus não tenha dito que Israel é uma nação escolhida. Tem um outro versículo em Deuteronômio que nos diz assim: porque sois povo santo ao Senhor vosso Deus, e o Senhor vos escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe serdes seu próprio povo. Veja, Deuteronômio capítulo 14 praticamente repete o que estava escrito em Deuteronômio capítulo 7. Não tem nada de errado em dizer que Israel foi chamado para ser a nação sacerdotal, ser o povo escolhido por Deus. Então, quando nós dizemos, bendito sejas tu que não me fizeste goi, não está dizendo que Israel é superior, mas está agradecendo, uma forma do povo de Israel agradecer por Deus ter concedido a Israel os oráculos da fé, como diz Paulo lá na carta aos Romanos, pertence-lhes o culto, as promessas. Então o próprio apóstolo Paulo, no Novo Testamento, ele aponta isso, que ao povo de Israel pertence as alianças, o culto. Então o povo de Israel é, sim, um povo privilegiado nesse aspecto. Como quando você se sente privilegiado por ser filho de seu pai físico. Você que tem um bom pai, um pai que cuidou de você ao longo da sua infância, que cuida de você, que te trata com respeito, com carinho, com atenção, você agradece a Deus por ter um pai como esse. Não significa que nenhum dos outros pais do mundo sejam ruins ou que eles não prestam, mas que você agradece por ter um pai bom. E Israel agradece por ter sido parte, o povo judeu ter sido aquele escolhido por Deus para representá-lo na terra. Israel, chamado nação sacerdotal, a nação que ensina o sacerdócio, a nação que ensina, que transmite os valores de Deus para os demais povos. Isso é um privilégio que os judeus têm, e isso é um privilégio que está relatado em toda a Bíblia. Não é um sentimento de superioridade. Até porque na própria Torá, Deus ordena através de Moisés que os filhos de Israel respeitem os estrangeiros. Vamos ver o que nos diz Deuteronômio também. Portanto, amareis o estrangeiro, porque fostes igualmente peregrinos na terra do Egito. Deuteronômio capítulo 10, versículo 19. Deus ordena que os filhos de Israel amem ao estrangeiro. O que é o estrangeiro? É o goi, é o gentil, é aquele que não nasceu parte do povo de Israel. Deus ordena que Israel ame ao estrangeiro, porque Israel também foi estrangeiro, Israel também foi peregrino na terra do Egito. E Deus não quer, isso é uma regra básica da fé judaica, Deus não quer que nós façamos aos outros aquilo que nós não queremos que se faça conosco. Deus não quer que nós façamos aos demais povos aquilo que o Egito fez com Israel, de escravizar, de perseguir. Deus não quer que nós façamos aquilo que Amã, nos dias da rainha Esther, fez perseguindo o povo judeu por causa do seu ódio contra Mordecai. Deus não quer que nós façamos aquilo que Nabucodonosor fez contra os filhos de Israel, destruindo o seu templo. Deus não quer que os judeus façam aquilo que os gregos fizeram quando profanaram o santuário de Israel. A gente não tem que profanar a fé dos outros, a gente não tem que atacar a fé dos outros, a gente não tem que destruir os outros. A gente tem que agradecer a Deus por Ele ter nos feito parte de um povo tão especial. Além desses aspectos que a gente já mostrou, o próprio Moisés, antes da sua morte, no seu discurso final aos filhos de Israel, diz que Deus ama aos povos. Isso está lá em Deuteronômio capítulo 33. Vamos ler?
Esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, deu aos filhos de Israel antes da sua morte. Disse, pois, o Senhor veio do Sinai e lhes alvoreceu do Seir. Resplandeceu desde o monte Parã e veio das miríades de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Na verdade, amas os povos. Todos os teus santos estão na tua mão. Eles se colocam a teus pés e aprendem das tuas leis. Moisés fala aos filhos de Israel: na verdade, Deus ama os povos. Todos os teus santos estão nas tuas mãos. Todos os santos de Israel, todos os santos, todos aqueles que buscam apreciar a presença de Deus, a palavra de Deus, se colocam aos pés de Deus e aprendem das tuas palavras, das palavras do próprio Deus, das palavras que o próprio Deus deu aos filhos de Israel. Então, não dá para dizer que os filhos de Israel sejam xenofóbicos, odeiem o estrangeiro, mas também não dá para dizer que os filhos de Israel não sejam parte do povo escolhido por Deus, a nação sacerdotal. Aliás, Deus cobra dos filhos de Israel que eles exerçam a função sacerdotal de ensinar aos povos o caminho de Deus. O próprio profeta Zacarias nos fala que nos dias do Messias, nos dias vindouros, as nações pegarão na franja do tzitzit de um judeu e dirão: iremos convosco, porque sabemos que Deus está convosco. Então isso é muito importante, isso é muito relevante para que nós possamos levar em conta as palavras da oração, né? Não levar em conta de forma errada, mas levar em conta da maneira correta. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que não me fizeste gentil. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que deste a mim a responsabilidade de ensinar às nações o caminho do eterno. E mais do que isso, né, se você tem a responsabilidade, isso é uma grande missão que Deus coloca nas tuas mãos, de ensinar a Torá. E a gente só consegue ensinar a Torá aos povos quando a gente pratica de todo o coração os mandamentos de Deus. Um outro aspecto é que em Eclesiastes, por exemplo, nos diz que teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Todos os homens, toda a humanidade tem o dever de temer ao Eterno e guardar os mandamentos, sem distinção. Tá? Só os judeus que têm que guardar os mandamentos, os outros povos não precisam, os outros povos basta cumprir 7 leis de Noa, ou os outros povos não precisam cumprir nada porque não tem nada para eles não servem para nada. Essa é uma visão absolutamente errada. Ezequiel capítulo 33, por exemplo, nos fala que Deus não toma prazer na morte do ímpio, mas espera que ele possa se arrepender dos seus maus caminhos, se converter e buscar a Deus de todo o coração. O profeta Isaías mesmo, ele nos aponta lá no seu capítulo 56, que o estrangeiro que abraça os mandamentos de Deus, que abraça a lei de Deus, que abraça as alianças de Deus, ele vai ser melhor, vai ter um nome melhor do que de filhos e filhas, porque ele escolheu servir a Deus. Se o judeu rejeita o estrangeiro, se o judeu trata mal ao estrangeiro, como o estrangeiro vai ter o prazer de guardar os mandamentos e se achegar à aliança de Deus? Os seus sacrifícios e os seus holocaustos serão aceitos no meu altar, diz o Eterno. Isso está falando do estrangeiro que abraça as alianças de Deus. Então é tempo da gente mudar um pouco a nossa visão. Sim, o povo de Israel é a nação sacerdotal, sim, o povo de Israel é o povo escolhido, e sim, a gente pode dizer na bênção: bendito sejas tu, Eterno, que não me fizeste gentil. Até porque, vamos ler mais uma palavra da Bíblia, isso não vinda da Torá, mas vinda do rei Davi, no Salmo 148, nos diz assim: louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, a sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia! O povo de Israel é um povo chegado a Deus. Deus aprecia quando os filhos de Israel se aproximam dele com reverência, com respeito, e é assim a forma com que nós devemos nos aproximar de Deus. E os povos verão
o louvor dos filhos de Israel, a devoção dos filhos de Israel, e se achegarão aos filhos de Israel para louvarem o nome do Senhor. Povo de Israel, o povo chegado a Deus. Isso é um privilégio e por isso nós dizemos na bênção da manhã. Mas se é assim, então por que a bênção diz, né? Bendito sejas tu que não me fizeste gentil. Por que a bênção não diz, bendito sejas tu, eterno nosso Deus, que me fizeste judeu? Vamos recorrer novamente ao livro. O que nos diz o autor? Surge a pergunta, por que não fazer a bênção de modo positivo, ou seja, bendito sejas tu que me fez judeu, ao invés de que não me fez um não judeu ou um gentil? A resposta é, fazer-se judeu não é mero acidente de nascimento. A pessoa tem que viver como judeu no dia a dia, e isso depende de nós. Deus nos deu a liberdade de agir como desejamos, de obedecer-lhe ou de desobedecer-lhe, de sermos fiéis a nós mesmos ou de trair a nossa herança e responsabilidade, de viver de acordo com a Torá e as mitzvot ou de negligenciá-las e viver como os idólatras. Assim, cabe a nós sermos verdadeiramente judeus. Ser judeus não só por nascimento, mas também na prática e na conduta diária. É por isso que não agradecemos a Deus por nos ter feito judeus. Fazer-se judeu diz respeito à vontade e determinação do próprio judeu. Ou seja, o que Nissan Mindel está falando aqui e que a gente deve fazer, colocar em prática na nossa vida é: não basta ser circuncidado, não basta ter nascido de um ventre judeu. É preciso fazer-se judeu. Isso nos remete às palavras do apóstolo Paulo no Novo Testamento, quando ele diz lá em Romanos capítulo 2, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é a do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Não é judeu aquele que é apenas exteriormente. Entenda, a gente sim precisa fazer uma conversão sincera a Deus, tendo nascido judeus ou tendo nascido gentios. Mas é Deus quem nos faz um não gentil. É Deus quem faz de cada um de nós um judeu genuíno, verdadeiro, aquele que teme a Deus, aquele que guarda os mandamentos. Tanto Nissan Mindel quanto o apóstolo Paulo fala, não é judeu aquele que é apenas exteriormente, mas o que é judeu no coração, aquele que guarda as palavras de Deus, aquele que se aproxima dos mandamentos de Deus, povo que lhe é chegado. Sim, é um privilégio ter nascido judeu, ter nascido dentro do povo de Israel. Mas a partir do momento em que você não se aproxima de Deus, não cumpre a Torá, isso deixou de ser um privilégio e passou a ser um peso na sua vida. Mas é um privilégio, uma honra, aquele que nasceu gentil e optou pelo caminho da conversão. A esse, Deus dá o mérito de acolhê-lo, de recebê-lo e de seus sacrifícios serem aceitos no altar de Deus. Veja que bênção que é. Quando nós dizemos, bendito sejas tu que não me fizeste gentil, significa que a gente pode ter nascido gentil, mas Deus fez de mim, Deus fez de você e Deus fez de todo aquele que nasceu judeu ou nasceu gentil, um judeu genuíno, a partir do momento em que nós escolhemos abraçar os mandamentos de Deus, abraçar a Torá. E eu quero encerrar com um versículo também do apóstolo Paulo na sua carta aos irmãos da Querelá, da congregação em Éfeso. Efésios capítulo 2, versículo 11 nos diz assim: portanto, lembrai-vos que anteriormente éreis gentios por natureza, naturalmente gentios, tendo nascido gentios, éreis chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. Chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feitos no corpo por mãos humanas. A circuncisão que vale é a feita por Deus, é a feita de coração.
tendo nascido judeu ou tendo nascido gentil e se convertido ao povo judeu, se convertido à fé judaica, através do Mashiach ou através de outro processo, o importante é que nós possamos nos aproximar da Torá e dos mandamentos de Deus. Bendito sejas tu, eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que não me fizeste gentil. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shelo asani goy. Que ao pronunciarmos essa bênção nós tenhamos a satisfação e a alegria de sermos judeus genuínos, não apenas na carne, mas também no coração, como Deus requer de cada um de nós. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilha aí nas redes sociais e eu espero que você possa aprender as preces judaicas, rezá-las de todo o seu coração, cumprindo os mandamentos. Se você está vendo pela primeira vez, você pode clicar na playlist aí das orações judaicas, assistir aos vídeos anteriores ou assistir aos outros vídeos do nosso canal e que os nossos vídeos possam de alguma forma ajudarem você a se aproximar do Criador, tá bom? Que Deus te abençoe, um grande abraço e que seja judeu ou seja gentil, a bênção de Deus possa estar contigo. Shalom.